Se você acredita que a humanidade sempre esteve destinada a dominar a Terra, o que vem a seguir não é fácil de aceitar. Houve um momento, não tão distante no tempo profundo da história, em que nossa espécie não estava no topo da cadeia alimentar, não controlava o ambiente e não tinha nenhuma garantia de sobrevivência. Houve um dia, silencioso e sem testemunhas, em que o destino humano ficou pendurado por um fio tão fino que, se ele tivesse se rompido, você simplesmente não estaria aqui agora. Se este tipo de história faz sentido para você, permaneça até o fim. Há cerca de 70 mil anos, o planeta Terra passou por um dos períodos mais hostis, desde o surgimento dos primeiros humanos modernos. Para entender o que aconteceu, é preciso abandonar a ideia confortável de progresso contínuo e aceitar que a história da humanidade é feita de acasos, colapsos e sobrevivências improváveis. Esse período ficou conhecido como um gargalo populacional extremo, um evento em que a quantidade de seres humanos vivos caiu para níveis tão baixos que nossa diversidade genética quase desapareceu por completo. A principal base para essa afirmação vem da genética populacional, um campo da ciência que estuda como genes se distribuem ao longo do tempo em grupos humanos. Ao analisar o DNA de populações modernas espalhadas pelo mundo, cientistas perceberam algo estranho. A diversidade genética entre humanos é absurdamente baixa quando comparada a de outras espécies de mamíferos. Isso indica que todos nós descendemos de um grupo muito pequeno de sobreviventes recentes, não de milhares, não de dezenas de milhares, mas possivelmente de apenas alguns poucos milhares de indivíduos. O antropólogo Stanley Ambrose foi um dos primeiros pesquisadores a conectar esse colapso genético a um evento climático específico, a erupção do supervulcão Toba, localizado onde hoje é a Indonésia. Essa erupção, considerada uma das maiores dos últimos 2 milhões de anos, lançou tanta cinza e aerossóis na atmosfera que o planeta entrou em um estado conhecido como inverno vulcânico. Diferente de um inverno comum, esse fenômeno não é causado pela inclinação da Terra ou pela distância do Sol, mas pela obstrução da luz solar. Menos luz significa menos calor. Menos calor significa colapso da vegetação. E sem vegetação, cadeias alimentares inteiras entram em colapso. Durante anos, talvez décadas, o mundo se tornou um lugar frio, seco e imprevisível. Chuvas falharam, florestas desapareceram, grandes animais morreram ou migraram. Para populações humanas que dependiam diretamente da caça e da coleta, isso foi devastador. É importante lembrar que, nesse período, não existia agricultura, armazenamento em larga escala, ou estruturas sociais complexas, capazes de amortecer crises ambientais prolongadas. A sobrevivência era diária, imediata e frágil. Quando falamos que talvez só restaram cerca de 1000 humanos, não estamos dizendo que havia exatamente esse número contado um por um. Estamos falando de uma estimativa baseada em modelos genéticos que indicam quantos indivíduos reprodutivos foram necessários para explicar a baixa variação genética que vemos hoje. O termo técnico para isso é tamanho efetivo da população, que não corresponde ao número total de pessoas vivas, mas à quantidade de indivíduos capazes de gerar descendentes e transmitir seus genes. Nesse cenário, pequenos grupos humanos ficaram isolados uns dos outros, separados por vastas extensões de território hostil. A comunicação entre grupos era mínima ou inexistente. A cooperação em larga escala ainda não existia. Cada grupo enfrentava o mesmo inimigo invisível, um planeta que já não oferecia garantias. Para compreender como esses humanos sobreviveram, é preciso olhar menos para a força física ou inteligência abstrata e mais para hábitos, rotinas e comportamentos extremamente práticos. A arqueologia desse período mostra uma mudança sutil, porém crucial, na forma como os humanos se organizavam. Ferramentas se tornaram mais padronizadas. O uso do fogo tornou-se mais eficiente e estratégico. Acampamentos passaram a ser reutilizados, indicando uma noção mais clara de território e planejamento. O fogo, nesse contexto, não era apenas uma fonte de calor. Era proteção contra predadores, meio de cozinhar alimentos difíceis de digerir. Talvez o mais importante, um ponto de encontro social. Cozinhar alimentos aumenta drasticamente a quantidade de energia disponível,
o que reduz o tempo gasto mastigando e digerindo e libera energia para o cérebro. Esse detalhe, aparentemente simples, teve consequências profundas para a sobrevivência em ambientes extremos. Além disso, há indícios de que a dieta humana se tornou mais flexível durante esse período. Em vez de depender de uma única fonte alimentar, grupos passaram a explorar tudo o que estivesse disponível: raízes, tubérculos, pequenos animais, insetos, ovos, frutos resistentes. Essa capacidade de adaptação alimentar foi uma das maiores vantagens evolutivas da nossa espécie. Outro fator fundamental foi a transmissão de conhecimento. Mesmo sem escrita, esses humanos eram capazes de ensinar técnicas, rotas, hábitos e estratégias de sobrevivência. O conhecimento não morria com o indivíduo, ele era passado adiante. Em um mundo onde o erro podia ser fatal, aprender com a experiência dos outros era uma questão de vida ou morte. É importante desfazer uma ideia comum de que esses humanos viviam em constante pânico ou desespero. Evidências sugerem que, apesar das condições extremas, havia rotina. A rotina é um elemento psicológico poderoso. Ela reduz o estresse, cria previsibilidade e permite que o cérebro conserve energia. Mesmo em um mundo instável, manter hábitos diários pode ter sido essencial para a sobrevivência mental, não apenas física. Com o tempo, o clima começou a se estabilizar. A vegetação retornou lentamente. Animais voltaram a ocupar nichos ecológicos. Os grupos humanos que conseguiram atravessar esse período crítico começaram a se expandir novamente. Mas algo havia mudado. Aqueles sobreviventes carregavam não apenas genes, mas uma herança comportamental moldada pela escassez extrema. Essa herança ainda está presente em nós. Nossa tendência à cooperação seletiva, nosso medo do isolamento, nossa capacidade de planejar o futuro e até nossa ansiedade diante da incerteza podem ter raízes profundas nesse período em que a humanidade esteve à beira da extinção. Não somos apenas descendentes dos mais fortes, mas dos mais adaptáveis, dos que conseguiram viver com pouco, compartilhar quando possível e resistir quando não havia escolha. O gargalo populacional de 70 mil anos atrás não é apenas um evento distante no tempo. Ele é um lembrete silencioso de que a existência humana nunca foi garantida, que nossa presença aqui é resultado de uma sequência improvável de sobrevivências, decisões corretas e, sobretudo, resiliência diante do colapso. Quando olhamos para o mundo moderno, com toda a sua complexidade, tecnologia e excessos, é fácil esquecer o quão recente e frágil é nossa estabilidade. Houve um dia em que tudo quase acabou, e se não acabou, não foi por destino, superioridade ou inevitabilidade. Foi porque um pequeno grupo de humanos conseguiu continuar respirando, aprendendo e transmitindo conhecimento em um planeta que parecia ter se voltado contra eles. Talvez a maior lição desse episódio não esteja no medo da extinção, mas na compreensão de que a sobrevivência humana sempre dependeu menos de controle absoluto e mais de adaptação silenciosa. Em um mundo que muda, rapidamente ou lentamente, lembrar disso pode ser a diferença entre resistir e desaparecer. Se a humanidade sobreviveu quando só restavam poucos milhares, talvez o verdadeiro perigo nunca tenha sido o ambiente hostil, mas a ilusão de que somos invulneráveis. O passado não fala alto. Ele não grita, ele sussurra. E quando ouvimos com atenção, ele nos lembra de quem realmente somos.